Nós vamos ler, como eu disse, esse texto de Atos capítulo 4, versos 7 a 22. Diz assim a palavra de Deus. E pondo-os perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe disseram, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Esse texto, ele está inserido no começo, do nascedouro da igreja. O tema dessa mensagem, dessa reflexão dessa noite é espalhando a boa notícia. Quando a gente pensa no Brasil, a gente tem uma noção, a partir de onde nós estamos e pelo que a gente consegue acompanhar de notícia, das dificuldades que o nosso país tem. Às vezes nós até gostamos de aumentá-las um pouco, né? Parece que é um esporte nacional, queixar-se. E às vezes um pouco além da conta. É bom nós identificarmos as dificuldades e defeitos, mas nós temos que identificá-los com o propósito de fazer algo por eles. Nem que comece sendo somente orar. Mas quando a gente pensa nisso ligado à propagação do Evangelho, nós precisamos entender que quando a gente fala de missões nacionais, de pregar o Evangelho no nosso país, nós não estamos simplesmente falando da criação de igrejas. Nós estamos simplesmente falando de mais pessoas usarem o nome ou o rótulo de cristãos. Nós estamos falando da propagação de uma boa notícia, que é a mensagem do Evangelho, do arrependimento em Cristo para a salvação, que transforma nações, que muda a cara de países inteiros. Fez isso ao longo da história, muitas vezes, em situações tão ruins ou piores a qual o Brasil hoje enfrenta. Então, quando nós falamos de anúncio do Evangelho, de missões, nós estamos falando de encontro à maior necessidade que esse país tem. Eu repito isso com frequência, não só para lembrar os irmãos, para lembrar a mim mesmo, que a maior necessidade que esse país tem é Deus. O problema da nossa nação e de qualquer nação que está de costas virada para Deus é um problema do coração dos homens. Esse que é a maior dificuldade. Os outros problemas que nós percebemos são consequências disso. São os desdobramentos dessa virada de costas, do abandono da verdade, da negação do que é correto, do que é justo. O caminho da injustiça nada mais é do que a negação do que é justo, do que é reto, do que é certo de se fazer. Só que essa obra de propagação do Evangelho, de pregar o Evangelho no nosso país, ela oferece muitos desafios, muitos. E eu queria só listar 4 que eu creio que resumem os principais desafios que os missionários, que nós enviamos para esse país inteiro, e nós, quando testemunhamos do Evangelho onde trabalhamos, onde moramos, enfrentamos desafios que não podem ser negados, não podem ser ignorados. O primeiro deles são os marginalizados. Para citar alguns grupos para nós entendermos, nós temos no Brasil muita gente, não é pouca, muita gente abaixo da linha da miséria, vivendo com recursos que são insuficientes para qualquer pessoa,
em qualquer lugar do mundo. O Brasil há muita gente assim. E essas pessoas muitas vezes ficam à margem, não só da sociedade, mas até da pregação do Evangelho. Muitas vezes elas não são alcançadas, justamente pela posição econômica na qual elas se encontram. Parece que lá não chega ninguém, parece que ninguém vai até elas. Áreas de difícil acesso também são um desafio entre marginalizados. Nós vimos há 2 semanas atrás um vídeo aqui de um barco que foi doado por missionários americanos para a pregação do Evangelho em comunidades ribeirinhas, beirando rios no estado do Amazonas. Meus irmãos, são muitas vilas, cidades, vilarejos, comunidades pequenas e algumas até razoavelmente grandes, onde não tem nada, nem o Evangelho. É um desafio, é gente que está excluída, está fora, está à margem, parece que dos nossos olhos, está fora da nossa percepção. Usuários de drogas. Nosso país vive hoje uma epidemia nessa área. Nós andamos por lugares da nossa cidade, aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado como um todo, que parecem cenas de filme de terror. Parecem cenas de filmes de terror. Verdadeiros zumbis andando, gente andando, suja. Gente presa na prostituição, na promiscuidade. O Brasil é conhecido mundialmente, junto com alguns países do sul asiático, pelo seu turismo sexual, inclusive muitas vezes promovido com dinheiro público. Jovens, meninos e meninas, rapazes e moças, explorados, simplesmente são usados como produto. Quando não servirem mais, serão descartados. São marginalizados, as pessoas são um desafio. Como pregar a elas, como levar o Evangelho, a boa notícia de que há um outro caminho, dá uma alternativa. O desafio são tribos urbanas, subculturas que muitas vezes falam um idioma que nós não entendemos, não parece português. Você encontra muitas vezes jovens e até adultos vivendo numa cultura tão fechada que parece que é um outro país dentro do Brasil. São os Brasis. E a gente pensa muitas vezes nessas tribos urbanas, somente aquelas que a gente conhece, né? É o skatista ou é o surfista, mas às vezes há guetos menores de gente que não é alcançada, que o Evangelho não é anunciado. Um desafio também são os guetos secularizados, que aparece gueto entre aspas, porque gueto, na verdade, é um sinônimo de gente financeiramente excluída. Mas no Brasil, em alguns lugares fora do Brasil também, há guetos de gente que tem dinheiro. São os famosos condomínios, na Barra, aqui no Rio, em Alphaville, em São Paulo, e outros lugares do Brasil, onde pessoas estão lá, isoladas por muretas, prédios, grades, e muitas vezes é um desafio. Como alcançá-las com o Evangelho? Como chegar até elas? O fato de elas estarem numa situação financeira confortável, às vezes muito mais do que confortável, não diz que elas não necessitam da pregação do Evangelho. Nós não podemos confundir necessidades sociais com necessidades de pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a todos, indiscriminadamente. Livre oferta do Evangelho. Era um dos temas da Reforma Protestante. Livre oferta. Anunciamos a todos, cumprindo aquilo que a Bíblia ensina. E mais um desafio, que é a ideia do misticismo e do sincretismo no nosso país. É impressionante como nós somos criativos, nós, como eu digo, o povo como um todo, para inventar novidade. Para cada dia ter um negócio diferente. É uma campanha nova, é um amuleto novo, infelizmente, às vezes, dentro, inclusive, de igrejas evangélicas ou lugares onde há placa de igreja na frente. Parece que cada dia é um negócio novo, uma superstição nova. Parece que o nosso povo tem sede disso, dessas novidades, para tentar controlar o sagrado. Isso é um desafio na pregação do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho nega essa superstição, aponta como erro. Isso, às vezes, está muito inserido na cultura. Como trabalhar com isso? Bem, o livro de Atos, como nós lemos, no capítulo 4, ele começa apresentando a igreja no seu nascedouro. E, meus irmãos, não faltavam desafios para eles também. Não faltavam desafios. A igreja, ela nasce e ela sobrevive porque ela é um milagre de Deus. Porque se fosse obra humana, ela tinha acabado no começo. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, e ele passou um tempo com os discípulos, antes da sua ascensão, no início do livro de Atos, ele vai dizer para os discípulos o que vai acontecer. Porque ele vai dizer que o Espírito será derramado para cumprir a profecia de Joel, e aqueles poucos homens e mulheres tímidos, fracos, frágeis, serão capacitados a testemunhar o Evangelho, começando ali, na própria Jerusalém, mas espalhando pelos confins da terra. E a prova de que isso aconteceu é que nós estamos hoje no Brasil, em 2014, ouvindo o Evangelho. Mas o começo foi muito difícil.
Os desafios eram muito grandes. E no livro de Atos, aqui no capítulo 4, nós já percebemos alguns deles. E disso podemos extrair, então, lições que podem nos ajudar a lidar com os nossos desafios de hoje. O episódio que aconteceu logo antes da saída de Pedro e João ao Sinédrio foi a cura de um homem enfermo. É citado, inclusive, no texto que lemos. Por causa dessa cura, o Sinédrio, que era nada mais era que um tribunal religioso, mas que também tinha um papel civil naquele tempo em Jerusalém, ele chama esses apóstolos para perguntar com que autoridade, como vocês puderam curar um homem? Chega a ser estranho, quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio, eu penso nisso. O questionamento era, como vocês tiveram a coragem de fazer bem a um homem aleijado? Esse era o questionamento que estava no coração deles. Como vocês tiveram coragem de fazer bem a esse homem? Essa é a pergunta dos religiosos do Sinédrio. Não pode. Isso é um absurdo. Ele está fora da religião, ele está à margem. Ele está lá fora. Ele ficava na porta do templo, ele não entrava, aquele coxo. E aí nós aprendemos algumas lições importantes para nos encorajar, porque o desafio é muito grande. Eu citei esses 4 exemplos que englobam muitas coisas, não por isso citar muitos outros. E diante disso, às vezes nós podemos ficar desencorajados, achar, então não dá, pastor, não dá para pregar o evangelho nesse país. Não vai, as coisas vão de mal a pior. Dependendo, então, de como as coisas se desenrolam nos próximos dias, talvez seja impossível, alguém pode pensar. Eu quero te garantir que já houve antes na história, assim como já houve muitas vezes o evangelho pregado no escuro, já houve muitas vezes governos muito mais hostis ao evangelho do que hoje há no Brasil e do que provavelmente haverá nos próximos anos. Nós precisamos continuar a pregação do evangelho. E a primeira lição que esse texto mostra está logo no começo da passagem que nós lemos. Nós começamos no verso 7, que é a pergunta do Sinédrio, e olha o que diz o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro, cheio do Espírito Santo. A primeira lição é que nós precisamos depender menos de nós mesmos e mais de Deus. Depender menos de nós e mais de Deus. O livro de Atos inteiro vai mostrar que o trabalho, a expansão do reino, na verdade, não era o trabalho dos apóstolos. Era o trabalho do Espírito por meio dos apóstolos. Alguns, inclusive, já propuseram ao longo da história mais de uma vez que o livro talvez não devesse se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito. Porque a todo momento é o Espírito Santo de Deus agindo. Ele foi derramado para os apóstolos, ele age no capítulo 2, na pregação, onde as pessoas ouvem a pregação no seu próprio idioma, de forma miraculosa, e milhares se convertem. Mas depois, por causa dessa conversão, as pessoas questionam o que está acontecendo, e Pedro prega de novo, e alguns outros milhares se convertem. Eles saem do Sinédrio, e você continua lendo o texto, eles continuam pregando, outros milhares se convertem, e assim, eles são perseguidos e se espalham, e onde eles chegam, fugindo, eles chegam correndo, fugindo, eles pregam e gente se converte. Por quê? Porque os apóstolos tinham algum poder especial? Não. É porque eles dependiam do Espírito. Eles confiavam que o Espírito os estava conduzindo e levando. Não confiavam tanto em si próprios, nas suas próprias capacidades, nas suas próprias possibilidades. Dependiam mais do Espírito e menos de si próprio. Muitas vezes nós confiamos no nosso próprio recurso financeiro, influência política, para pagar o Evangelho, ou alegamos que a falta de dinheiro, que a falta de reconhecimento ou de possibilidades é a razão pela qual nós não fazemos obra missionária como deveríamos. Mas isso não é a razão. A falta de recursos ou ter recursos não é o que faz a obra missionária continuar, avançar. O próprio Pedro falando sobre isso no capítulo 3, que foi o que aconteceu para que eles tivessem agora que prestar contas sobre o bem feito a um homem. Capítulo 3, verso 6, olha o que ele diz. E disse Pedro, não tenho o quê? Prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que ele disse, irmãos? Levanta-te e anda. Aquele homem esperava receber mais uma esmola. Mais uma. Era só mais uma. O texto diz que ele chegou a olhar, esperando receber alguma coisa. Talvez se Pedro e João catassem nas suas bolsas, né? Não tinha bolso, né? Nas suas bolsas, talvez encontrasse alguns poucos trocados. Eles eram homens muito pobres, Pedro e João. Encontrasse alguns poucos trocados e pudesse ajudar aquele homem a comer a próxima refeição. Mas eles deram àquele homem algo muito maior. Eles dizem, olha, nós não temos os recursos que você precisa. Não só para comer a próxima refeição, mas para saciar esse problema definitivamente, mas nós temos algo maior. O que eles tinham, meus irmãos? O poder de Deus. Ou, para dizer de forma mais correta, pelo menos da maneira que eu entendo, o poder de Deus tinha Pedro e João.
era o dono de Pedro e João. Pedro e João deram àquele homem algo muito maior, porque eles não estavam confiados só nos próprios recursos. Muitas vezes a igreja no Brasil tem essa falsa ideia, uma ideia triunfante que não é bíblica, que para propagar o evangelho lá no Amazonas ou aqui em Mesquita, precisa de muito dinheiro, de muitos recursos, como nós não temos, não fazemos. Faltava àquela igreja recursos, mas não faltava poder de Deus. Muitas vezes no Brasil sobram recursos, sobra dinheiro em algumas igrejas, mas infelizmente falta poder de Deus, falta dependência do Espírito. Como igreja, como indivíduos e como igreja, nós precisamos depender mais de Deus, para atuar onde eu estou e para que como igreja enviemos, confiados que o Espírito vai atuar onde quer que seja, na propagação do Evangelho. Do norte ao sul desse país, a gente precisando do Evangelho, porque está morrendo. Nós não podemos achar que não dá para fazer nada porque faltam alguns recursos, porque não temos a influência política, talvez, que achávamos necessário. Aquela igreja tinha pouca ou nenhuma influência política. Na verdade, eles também estavam, muitas vezes, à margem, fora da sociedade, rejeitados. Mas não faltava o poder de Deus, porque eles dependiam de Deus, eles confiavam. Talvez justamente porque faltava todo o resto. Talvez também porque faltasse todo o resto, eles pensavam, nosso recurso é Deus, temos que depender dele. Às vezes nós colocamos a confiança em outras coisas, e por isso não expandimos o Evangelho, não anunciamos o Evangelho como deveríamos. Um sinal claro da dependência de Deus, na propagação da obra missionária, é mostrado na nossa oração por missões e nossa submissão à palavra de Deus na propagação do Evangelho. Quanto mais eu oro por missões, pelos missionários que estão distantes e por mim, para que eu seja testemunho onde eu estou, isso é sinal que eu dependo de Deus. Eu confio que eu preciso de Deus. Não adianta enviar para os campos aqueles que são, de a perspectiva humana, os mais capacitados. Não adianta só isso. Tem que ser capacitados, mas sem o poder do Espírito será inútil. Então, eu preciso orar, buscar a Deus em oração. E o outro sinal, como eu disse, submissão à palavra. Não tentar tornar o Evangelho mais aceitável, mais palatável, para facilitar a obra de missionária. Não vamos tirar algumas coisas que são difíceis. Talvez naquela região, se nós mudássemos o que pregamos, seja mais fácil alcançar aquelas pessoas. Não. Nós obedecemos a palavra, pregamos como ela disse que deve ser pregada, confiando que o Espírito vai atuar. Então nós precisamos depender menos de nós e mais de Deus. Segunda lição, nós precisamos confiar que a ação de Deus, é a consequência da primeira, que a ação de Deus vai além do limite humano. Olha o que diz o verso 13 do texto que nós lemos, depois nessa resposta, desse diálogo entre Pedro, João e os membros do Sinédrio. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, diz a versão que está aqui no slide, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Interessante, porque Pedro e João eram pescadores de origem. Alguns estudiosos, gente muito capaz no grego, mostra com forma clara que Pedro tinha tanta dificuldade que a segunda carta de Pedro, que foi ele próprio que escreveu, sem a ajuda de um secretário, ela tem um grego cheio de dificuldades. Quase um nós vai. Quase. Beirando a isso. Porque a inspiração é do Espírito, mas o Espírito usou gente, né? E Pedro é gente, é ser humano. Pedro tinha suas limitações. O texto diz que os membros do Sinédrio falam assim, esses não são aqueles homens iletrados? Sem preparo nenhum, não são eles? Mas eles ficaram espantados com isso. Porque eles, os membros do Sinédrio, ao contrário de Pedro e de João, era gente que sabia tudo, de tudo, principalmente de religião. Eles conheciam, inclusive a lei, a palavra de Deus, mas conheciam de outros assuntos, eram gente capacitada, treinada. E agora eles estão recebendo uma lição, estão tomando uma dura lição de 2 pescadores. Como é que isso é possível? Essa ousadia, essa coragem de Pedro e de João mostra que eles confiavam de que Deus podia usá-los além das suas limitações e capacidades. A obra de evangelizar esse país, ela é grande demais para nós. Não se engane, é grande demais para nós. Se todas as igrejas desse país juntarem tudo que tem, não só em termos financeiros, mas em recursos humanos, mesmo assim essa obra é grande demais para nós. Mas a boa notícia é que não precisamos confiar só naquilo que temos, porque Deus é capaz de atuar para além
do que temos. Para além do que nós temos. Os recursos humanos que temos são importantes, Deus que nos deu, mas onde esses recursos não forem suficientes, onde não houver pessoas capacitadas o suficiente, Deus é capaz de levar adiante. E se você tem um pouco de tempo de caminhada no Evangelho, você sabe disso. Muitas vezes, o lugar onde falta um seminarista, um pastor, um pregador treinado, às vezes um homem ou uma mulher com pouca instrução é capaz de abrir a Bíblia e falar de coisas tremendas. E aquela mensagem salva, restaura vidas. Por quê? Porque é o poder de Deus que vai além das nossas capacidades. E nós precisamos acreditar nisso e confiar. Isso é motivo de encorajamento. Isso é para colocar combustível na igreja, para que nós entendamos que devemos ir com o que temos, e quando o que temos não for suficiente, continuamos. Por quê? Porque Deus vai adiante, Ele vai levar para além disso. O final do verso 13, olha o que diz lá. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O tempo que eles passaram com Jesus os mudou. Eu não consigo pensar num seminário melhor, né? Esses 3 anos com Jesus vale mais de qualquer diploma de qualquer lugar. E nós, como cristãos, não podemos desprezar o tempo passado em comunhão com Deus, porque é nessa comunhão, nessa união com Cristo, por meio da sua palavra, da meditação, da oração, nós vamos ser moldados para que as pessoas reconheçam que nós somos dele. Eles reconheceram, falaram assim, esses tiveram com esse Jesus, só pode ter essa explicação. Essa ousadia, essa coragem para enfrentar o Sinédrio, só podia ter uma explicação. Eles foram moldados por esse Jesus que eles estão pregando. Esse mestre conseguiu influenciá-los de uma maneira que eles acreditam nisso. É algo extraordinário. Os discípulos sabiam disso. Meus irmãos, andar com Jesus vai nos moldar, não só no caráter, mas na maneira de viver. E isso vai nos ajudar na pregação do Evangelho. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver isso em nós. A palavra embasada pelo testemunho. Quando eu passou esse vídeo das comunidades ribeirinhas, não sei quantos irmãos perceberam, achei muito interessante, porque uma das estratégias é quando chega num lugar, os missionários que vão ficar lá, passarem a morar naquele lugar. Eles não chegam lá simplesmente para trazer uma mensagem. Eles vão morar como um ribeirinho, viver como eles vivem. Por quê? Porque você pode imaginar, a gente consegue imaginar, como deve ser esquisito para alguém que está lá naquele lugar, isolado, muitas vezes esquecido pelo próprio Estado, chega uma pessoa e diz que vai pregar uma mensagem totalmente diferente. É preciso de tempo para que o testemunho do missionário que vai lá estar mostre que aquela mensagem é verdadeira. Mas muitas vezes as pessoas que passam mais tempo comigo e com você são infelizmente as que menos confiam na mensagem que nós pregamos. Nós precisamos então ser moldados, para assim como Pedro e João, as pessoas saibam que nós vivemos com Jesus e que isso seja suficiente. Essa união com Cristo, no poder do Espírito, seja suficiente para irmos mesmo além das nossas capacidades. Então, depender menos de nós e mais de Deus. Confiar que a ação de Deus vai para além de nossas possibilidades e capacidades. Terceira lição, versos 18 e 19, dizem assim, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. O que continua dizendo? Respondendo para Pedro, os irmãos vão ler. Julgai vós, se é justo. O pedido do Sinédrio foi bem simples. Eles se reuniram e pensaram, não dá para punir esses homens, né? É algo temerário. Vamos punir sobre que alegação? Qual é a alegação do tribunal? E tem outra coisa, o povo admira esses homens, porque eles pregam com autoridade. Então vamos simplesmente ameaçá-los e pedir para eles não falarem mais isso. Não fala mais desse nome, não espalha mais essa boa notícia. Não continua contando isso, não fala mais desse Jesus de Nazaré, não fale dele. E essa orientação que eles dão, mas a resposta de Pedro e João é fantástica. Eles dizem assim, olha, analisem, vocês mesmos, analisem, se faz sentido ouvir vocês e desobedecer a Deus. Meus irmãos, não há como conciliar os planos de Deus com os do mundo. Aquilo que o mundo, lembrando o mundo como o sistema de valores contra Deus, aquilo que ele deseja, que ele acha importante, acha de valor, é o oposto do que Deus deseja, sabe que é importante e sabe que tem valor. São coisas opostas, são caminhos distantes.
É interessante que esse texto também serve como uma base, não é o assunto de hoje, mas uma base, inclusive, para a posição do cristão diante do Estado. O Sinédrio representava os oficiais, a lei. O cristão deve se submeter à lei, até que seja pedido que ele faça algo que é contrário à sua consciência e à sua fé. Aí ele deve desobedecer às autoridades. Só nesses casos. Pedro e João submetiam as autoridades. Eles foram no tribunal. Eles foram lá. Eles responderam o que foi perguntado. Eles respeitavam as autoridades. Mas nesse ponto eles falaram assim, aqui não. Daqui a gente não posso ir. Eu não posso ouvir vocês, homens, que são homens, e desobedecer a Deus. Muitas vezes nós temos uma noção sobre como está o nosso país, ou o mundo, de uma forma geral, deturpada. Parece que não precisa tanto de pregar o evangelho, parece que o que a gente precisa são resolver outras coisas. Quando eu falei, por exemplo, desses problemas, desafios no começo, parece que nós precisamos resolver questões econômicas, sociais, questões da área de educação, daqui a pouco falamos para professores, parece que é isso que precisamos resolver. Meus irmãos, é óbvio que isso precisa ser resolvido, mas essas coisas não podem substituir a propagação do evangelho. Aquilo que os homens entendem que é importante, tem o seu lugar, acredito eu, nesse caso que eu citei, todos têm, mas de forma nenhuma essas coisas podem suprimir, podem substituir ou deixar de lado a pregação do evangelho. Pessoal, olha, nós não podemos ouvir vocês, não podemos seguir o que vocês desejam, não podemos ter um projeto parecido com o que vocês têm, porque nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E nesse caso, significava desobedecer a orientação de gente importante, gente que tinha autoridade, inclusive, para prendê-los e puni-los. A propagação do evangelho no nosso país depende da nossa convicção, da nossa certeza que Deus tem caminhos diferentes dos homens. Diferentes. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, não só na sua qualidade, porque são melhores, também são melhores, mas são diferentes porque são distintos. É a direção oposta. Direção oposta dos valores desse mundo. Tiago, falando sobre isso na sua carta, capítulo 4, verso 4, vai dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas, pastor, você está falando de pregar o evangelho, está falando de inimizade com o mundo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver. Tudo a ver. Quando nós anunciamos o evangelho ao mundo, nós rejeitamos os valores do mundo, para o bem deles, para o bem daqueles que ouvem essa mensagem. Preguei sobre isso há um mês e pouco atrás, no Pronobis. Não, 2 meses, melhor dizendo. Por amor ao mundo, nós temos que rejeitar o mundo. Por amor ao mundo, pessoas, eu tenho que rejeitar o mundo, valores. Então, nós propagamos o evangelho, apesar de resistência. E, na verdade, essas 3 primeiras lições, elas são principalmente úteis quando há resistência. Nós dependemos menos de nós e mais de Deus, confiamos que Deus vai agir além dos nossos limites. E entendemos que os caminhos de Deus são distintos dos caminhos dos homens, principalmente quando há um ambiente hostil ao evangelho. Mas, irmão, se assim não fosse, não haveria razão para pregar o evangelho a quem não quer ouvir. E deixa eu te contar uma novidade. Antes de ouvir o evangelho, ninguém quer ouvir o evangelho. Ninguém quer. É pela pregação do evangelho que se descobre que precisa do evangelho. Então, nós só pregamos a quem não quer, só insistimos em pregar em países onde os cristãos são mortos. Irmãos nossos são mortos todos os dias. Nós tínhamos que pregar nesse país, em cidades onde há perseguição, e há perseguição física no Brasil, sim. Há casos de gente que prega o evangelho em cidades desse país, obviamente não em grandes centros, mas gente que é escorraçada, às vezes até apedrejada, por pregar o evangelho. Há casos nesse país. Nós só fazemos isso porque nós cremos que precisamos depender de Deus, que Deus vai nos levar pelo Espírito a fazer coisas que nós não poderíamos fazer sozinhos, e que Deus tem planos maiores, diferentes, outro caminho a apresentar, porque nós cremos nisso, que nós continuamos. E aí chegamos, então, à última lição, diretamente desse texto, que é para mostrar, está lá no verso 10, algo tão claro, mas que precisa ser ressaltado, que é impossível experimentar a graça e não compartilhá-la. Olha o que diz o verso 10, a resposta ainda de Pedro e João. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
eles haviam visto muita coisa. No caso de Pedro e João, principalmente, eles haviam visto a salvação. Tem um texto que Lucas, que é o mesmo autor de Atos, registra no Evangelho, Lucas 2, versos 29 e 30, são as palavras de um ancião de Jerusalém chamado Simeão. Olha o que ele diz quando Jesus é apresentado no templo, um bebê. Agora, Senhor, falando para Deus Pai, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Meus irmãos, quem viu a salvação, quem ouviu essa mensagem, não consegue deixar de compartilhá-la, de vivê-la, de testemunhá-la. Depois daquilo que eles tinham ouvido e visto, no caso dos apóstolos, o próprio Senhor Jesus encarnado, no caso dos outros discípulos, a mensagem pregada e o poder do Espírito. Lembra? Milhares de pessoas se convertiram em Jerusalém. Mesmo contra a vontade de todas as autoridades, as pessoas ouviam essa mensagem e se convertiam. Era algo extraordinário, que só o Espírito podia fazer. Diante de todo esse poder, de todas essas maravilhas, eles não podiam ficar quietos. Eles falaram para o Sinédrio, olha, a gente não pode parar de falar sobre isso. A gente não consegue. A gente não consegue deixar de anunciar. Como igreja de Deus, nós não podemos conter aquilo que temos experimentado. A questão é que talvez depois da nossa salvação, essa graça maravilhosa que nos alcançou, talvez alguns de nós tenham experimentado pouco de Deus. E talvez fique muito longe essa experiência da salvação, cronologicamente longe. Parece que passou tanto tempo, a gente já não fala mais tanto disso que Deus tem feito na nossa vida. A gente se esquece de onde nós estávamos antes, de quem nós éramos antes de ser resgatados. Parece que depois de um tempo no Evangelho, é comum, é fácil para nós nos esquecermos que nós fomos salvos, apesar de sermos pecadores. Lembrando de onde nós viemos, nós vamos ter o nosso coração cheio de gratidão a Deus, e nós estaremos motivados a falar, a anunciar aquilo que vimos e que ouvimos. Aconteceu um caso muito interessante na história da igreja. Um homem chamado William Carey, ele é conhecido como o pai de missões modernas, um batista. William Carey estava vivendo na Inglaterra, num período, pasme, às vezes a gente não tem essa percepção, se esquece disso, num período onde não era feita obra missionária. Durante muito tempo, a igreja, o mundo inteiro, não fazia obra missionária, não enviava ninguém para pregar. Aos lugares mais distantes, onde não havia igrejas, não era feito. Porque alguns não faziam porque achavam que não podiam, não tinham capacidade, e muitos não faziam porque, como aqueles ouvintes de William Carey, numa reunião de pastores, achavam que se Deus quisesse salvar alguém, Deus faria, o que fosse necessário. Só que William Carey queria ajuda, reunião daqueles pastores para pregar o evangelho na Índia. E eles disseram, olha, jovem, sente-se aí, se Deus quiser salvar alguém na Índia, Ele mesmo fará isso, não precisa de nós. Mas William Carey não sentou-se, ele resistiu. Por quê? Primeiro porque ele sabia que Deus salvaria por meio da pregação. É a pregação que salva. Pedro fala isso nesse texto. Não há outro nome, não há outro caminho, só tem um nome. É a proclamação de um nome. A boa notícia é o anúncio de um nome. O William Carey sabia disso. Não há como haver salvação naquele lugar sem pregação do Evangelho. Deus estabeleceu que o Evangelho é o meio para salvar. Mas William Carey sabia de outra coisa. Ele não podia ficar quieto. Ele não podia ficar quieto. A história resumida é que ele foi para a Índia, não só pregou o Evangelho, apesar da resistência, e ele viu pouquíssimo fruto no tempo que lá esteve, pouquíssimas pessoas se juntaram ao Evangelho no tempo que ele lá esteve, mas ele pregou o Evangelho, traduziu a Bíblia para diversos dialetos e idiomas daquela região, e a obra do Evangelho lá cresceu. Por quê? Porque ele não podia ficar quieto. Depois que ele tinha experimentado da glória de Deus, da graça, ele não podia parar de falar disso. E se para falar disso precisava ir para a Índia, ele iria. Se para falar disso precisasse atravessar a rua, é onde nós temos que ir. O nosso país precisa. O problema da obra missionária, o principal centro dela, é porque é um resgate da adoração verdadeira. Só há dois amores. É o amor por Deus ou o amor por si próprio. O livro de Gênesis vai falar sobre isso. O que aconteceu com Adão e com Eva. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos a mensagem do Evangelho no nosso país, o que nós estamos fazendo é dizer, abandone a idolatria de si próprio. Seja ela adorar a si mesmo ou adorar uma imagem que você criou para projetar seus interesses, abandone a idolatria para adorar o Deus verdadeiro.
é chamar os povos a adorar o Deus verdadeiro, que é o que os salmistas vão dizer, diversos salmos vão dizer, chamando as nações a adorar o Deus verdadeiro, porque eles adoravam ídolos que eram fruto do seu próprio coração. O nosso país é um país idólatra, não só porque há religiões onde há imagens. Nosso país é um país idólatra porque é composto de pessoas que não adoram o Deus verdadeiro. Não adorá-lo é ser um idólatra. Então nós temos que chamar as pessoas ao arrependimento. E aí eu quero encerrar com duas perguntas. Duas perguntas a partir daquilo que eu apresentei aqui, dessa reflexão, para nós entendermos, então, como fazer. Essas perguntas são para que nós encontremos a fonte da força e da coragem para continuar a pregação do Evangelho. Onde nós estamos, por todo o Brasil, até os confins da terra. A primeira pergunta é, qual a nossa motivação? Preste atenção, se a nossa razão para pregar o Evangelho for somente o amor às pessoas, isso não será suficiente. Não será. Amar as pessoas é importante, mas não é o suficiente. Por quê? Porque quando houver hostilidade, perseguição, gente que nos odeia e declara esse ódio publicamente e o manifesta por meio de ações, nós vamos então parar. Porque se minha motivação para pregar o Evangelho é porque eu amo alguém, quando houver uma oposição direta dessa pessoa, eu vou parar de anunciar o Evangelho. Nossa motivação não é essa. Nossa motivação precisa ser o amor de Deus. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Pode passar, Nilton? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A maior motivação, a motivação anterior ao amor às pessoas, é o amor de Deus, que nos constrange. A ideia de constrangimento aqui é impulso, impele, empurra. Esse amor nos empurra, porque se Deus foi capaz de nos amar assim, como não falar sobre isso? Nós pregamos o Evangelho, então, por essa motivação. Porque amamos as pessoas, sim, mas porque antes amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E a segunda pergunta, da fonte da coragem e da motivação para anunciar o Evangelho por esse país, é qual será o resultado disso? Pastor, você sabe qual é o resultado? É possível saber o que vai acontecer? É possível saber. Primeiro, o resultado na história. Pode passar, Nilton. Paulo ainda falando em 2 Coríntios. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O resultado na história, no tempo, é que Deus vai reconciliar pecadores. Ele reconciliou a mim e a você, vai reconciliar pecadores por meio da pregação do Evangelho. A boa notícia de que Ele está chamando pecadores para o arrependimento, para ter comunhão com Ele, essa boa notícia vai produzir resultado de reconciliação. E isso já seria uma motivação tremenda. Saber que nós somos amados por Deus e que o resultado vai ser Deus agir para reconciliar pessoas. Mas a Bíblia abre uma janela de um resultado um pouco mais amplo, resultado da eternidade. Apocalipse capítulo 5. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens da onde, irmãos? De toda a tribo e língua e povo e nação. E olha o que essa gente de toda tribo, língua, povo e nação faz. Passa adiante, Nilton. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. O que eles disseram, meus irmãos? Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, e glória, e poder, para todo sempre. O resultado da pregação do Evangelho, da obra missionária, é a glória de Deus. O Evangelho triunfará. Pecadores como nós serão reconciliados de todas as tribos, línguas, povos e raças. E um dia seremos todos reunidos e cantaremos louvor àquele que é digno. A obra missionária é trazer gente para fora da idolatria, para adorar o Deus verdadeiro.
para que isso aconteça. Isso vai acontecer. Nós somos chamados a ser participantes dessa obra. Nós temos que encontrar naquilo que Deus está fazendo e fará a motivação e a coragem para ir, para anunciar, para enviar, para apoiar o trabalho de expansão do Evangelho nesse país. Muito mais do que consagrar dízimos e dar ofertas especiais para missionários, nós precisamos nos dar. Nos dar. Aliás, essa é uma coisa importantíssima, com a qual eu quero encerrar. Às vezes nós ficamos na dúvida de como eu posso saber que oferta devo dar para uma campanha missionária ou para um outro momento específico. A principal dúvida que nós deveríamos ter é: eu já me dei primeiro? Antes de pensar no dinheiro, pense em seu próprio coração, eu penso no meu próprio coração. Nós temos que nos dar, nos consagrar de novo, nos entregarmos de novo. Falar: Senhor, agora que eu já me entreguei, que eu estou disposto, o Senhor está me usando, agora sim, como eu posso participar de outras maneiras? Orando, me envolvendo, indo, sustentando, como eu posso participar dessas maneiras também? Primeiro a gente se entrega, para depois se entregar a qualquer outra coisa. Eu queria te convidar a orar. Queria te convidar a orar, porque só há dois tipos de pessoas na face da terra: o campo missionário ou os missionários. Só tem esses dois tipos de pessoas. Você é campo missionário se você não for alcançado pela graça. Então você é aquele que precisa ouvir disso, saber dessa boa notícia, ouvir aquilo que Pedro e João não podiam deixar de falar, que é da glória de Deus na pessoa de Cristo. Você é campo missionário, ou alvo da obra missionária, se você ainda não tem essa experiência, você não experimentou isso. Então você precisa ouvir o Evangelho, quantas vezes for necessário, para que o Espírito fale mais fundo do que a voz de qualquer pregador, fale no seu coração e mude você. Mas se você já foi alcançado pela graça, você é um filho de Deus, nasceu de novo, alguém que está caminhando no Evangelho, você é um missionário, você não é o campo, você é um missionário, você é aquele que leva essa notícia. E eu quero orar por mim e por você por isso, porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos alvo da obra missionária, mas agora nós somos chamados a sermos os missionários. Vamos orar? Pai Celestial, Senhor, eu te agradeço porque ao virmos para esse encontro, para esse culto, nos encontramos aqui como teu povo, e com certeza, Senhor, pelo menos aqui passamos, nós experimentamos a tua presença e fomos edificados. Pai, mas especificamente pela tua palavra, nós fomos desafiados também, encorajados e desafiados a nos submetermos à tua vontade. E a tua vontade é que a tua igreja seja aquela que anuncia a boa notícia de que Cristo morreu por pecadores, que precisam se arrepender para confiar nele. Pai, pedimos então que, como o teu povo, sejamos missionários em todas as esferas, desde aquilo que fazemos com o nosso testemunho, daquilo que dizemos, mas também na maneira como igreja, como organização, sustentamos, enviamos pessoas para lugares mais distantes, onde não conseguimos estar nesse momento, para que elas anunciem o Evangelho como nós anunciamos aqui. Pai, nos capacita como teu povo a nos comprometermos com a tua obra. Nos traz, ó Pai, de volta para o caminho que sempre foi o caminho da tua igreja, que é o caminho de ser o povo que anuncia, que proclama, que usa todos os recursos e meios necessários para espalhar essa boa notícia. Pai, mas com certeza há entre nós gente que antes de poder falar dessa boa notícia precisa experimentá-la. Quero lhe pedir por aqueles que ainda não receberam no coração, talvez tenham ouvido falar do Evangelho, talvez leiam, tenham muitas informações acerca da obra de Cristo, mas ainda não depositaram a sua vida ao Senhor, não entregaram, não se dedicaram por inteiro, não depositaram toda a sua confiança para essa vida e para a vida futura, no fato de que Cristo é o Salvador. Se há entre nós pessoas assim, que eles sejam alcançados por essa graça, Senhor. Nosso desejo é que a tua palavra possa mudar seus corações, que eles sejam alcançados por essa mensagem da boa notícia, e depois de alcançados, se juntem a nós para espalhar a notícia de que Deus está chamando pecadores para um relacionamento com Ele, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, essa obra é muito maior do que nós, é muito maior. Nós temos muitos recursos que o Senhor mesmo nos deu, mas nós sabemos que humanamente nós somos limitados.
pois nós confiamos no Teu Espírito para fazer aquilo que não podemos fazer, mas pedimos, nos ajuda a fazer o que nós temos que fazer, o que é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Pai, para a glória do Teu nome, pedimos que não só nessa campanha, durante o mês de outubro, ou no mês de novembro, mas que todo ano, o ano inteiro, possamos entender que o nosso papel, sermos anunciadores, propagadores da boa notícia do Evangelho. Tudo isso, Pai, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.